Esse Billy é desenrolado, né, rapaz? Vamos lá, primeira geração de processadores, tá? A gente começou com 8086, como eu já falei, Intel, né? Em 1978. Ele foi usado no primeiro computador, tá? Mas foi usado pouco depois, tá? Porque ele era um processador apenas 16 bits e se comunicava apenas com placas de conexões e de informações 16 bits. Então era esse aí bonitinho, certo? Que parece uma baratinha, né? Com as suas pernas. E aqui era o processador, tá? Tinha as pernas aqui, ó. Naquele momento era um condutor nobre ainda. Eles não usavam banhado a ouro como são hoje, tá? Então esse aqui era o processador na época, na primeira geração. A segunda geração a gente já teve aí o 80286 ou 286, tá? Então o processador que na época, vocês perceberam que o primeiro era o 8086, tá? Da primeira geração. Então ele tinha 16 bits de conexão e de processamento, em média. O segundo era o 80286, certo? Tá vendo? 86 e 80286, conhecido vulgarmente como 286, tá? Era também um processador de 16 bits. Billy, eu acho que o ar agora tá precisando dar uma ligadinha. Era um processador de 16 bits, tá? Ele conseguia endereçar 16 MB de memória, tá? E esse chip já trabalhava com memória virtual. O 286 foi o primeiro processador real. Por quê? Porque ele já conseguia rodar um sistema operacional nele. Ele já rodava o DOS. Naquele filmezinho que eu pedi para que vocês pudessem assistir, para quem pudesse assistir, fosse assistir, né? Que é o Piratas do Vale do Silício, e daquelas partes, vocês lembram que foi a partir do 286 que aí começou a rodar o DOS, que foi aquela maravilha que dá hoje suporte a essa maravilha de sistema que trabalhamos hoje, né? Aí tá a foto dele bonitinho, tá? 80286, ou vulgarmente conhecido como 286, né? Temos também o 88, lançaram o 386, perceberam que já tiraram o 80? Já tiraram o 80 dele. Esse chip, ele começou a partir desse chip, tá, gente? Começou a surgir o chip que é hoje, tá? Por quê? Porque o 386 já era o primeiro processador 32 bits, tá? Vocês perceberam que eu falei de 8 bits, 16 bits, 32 bits. Então ele já conseguia fazer cálculos de 32 bits, tá? Ele já conseguia se comunicar até com 4 GB de memória real. Ele já conseguia se comunicar até com 4 GB de memória. Então veja aí que negócio legal. Todo processador de 32 bits só consegue chegar até 4 GB de memória, tá, gente? É bom que vocês já ficam pensando nisso aí. E ele já conseguia 64 terabytes de memória virtual. Esse pequeno monstro, né, como eu falo aí, ele podia ser usado como um coprocessador matemático. Ele era chamado de 80387 também, tá? Ele podia também usar um cache de 16 bytes. Aí tá aqui o bonitinho aqui, ó. Eu já comecei, pronto, esse aqui eu já conheci na vida mesmo, tá, gente? Isso aqui foi na primeira escola que eu fiz de informática, eu comecei usando um 386 aí, rodando um Windows 3.11. Vamos lá. Em 91, certo? A gente já na década de 90, surgiu o 486. 486 que foi, o professor Arthur até comentou comigo que ele trabalhou muito tempo com 486, tá? Foi a quarta geração de processadores. Ele já trouxe o Celeron do 386 com ele, tá? Com isso ele tornava-se bem mais rápido. Esse processador já rodava em 120 MHz e ainda é usado em muitas empresas hoje. Só para vocês verem o quanto ele era rápido, você pega um celular hoje em dia, tá? De novo, corta aí só para tu não ver. Esse smartphone aqui que eu tenho, tá? Que tem aqui eu e minha bela esposa, ele tem um processador de 180 MHz. Então quem usa um smartphone hoje em dia está usando o mesmo núcleo, tá? A mesma ideia do 486. Tá? Por isso que eu coloquei no slide que ele ainda é usado muito hoje em dia. Porque ele não é mais usado para um computador grande de porte, mas ele é usado nos smartphones. Tá? Então ele ainda é usado hoje em dia, ó, desde 91 até hoje, tá? Vê aí quanto tempo. Vamos lá, Billy? Para eu mostrar aqui
a cara dele, ó. Esse aqui já foi o DX2, tá? O Intel 486 DX2, certo? Que ele foi a 4ª geração de processadores. Começa nele, tá, gente? Não só teve ele, teve outros. Mas é porque a partir dele você consegue ter um parâmetro para chegar nos outros. A 5ª geração de processadores foi a família Pentium, tá? A Intel trouxe o PC para o nível de 64 bits, que era o processador em 93. O processador já tinha 3 milhões de transistores e já executava 100 milhões de instruções por segundo, que é o MIPS, tá? Milhões de instruções por segundo em inglês. A partir desse bonito aí, ele já rodava o Windows 3.1, o Unix, que é o Linux, tá? E o OS 2, tá? E ele já parte do conceito aqui, ó, gente, do processador que nós temos hoje, que é por pinos, tá? Então esse processador é legal porque ele já mostra, certo? Como é que é um processador em si. Se vocês perceberem, no meio, ele tem o chip dele central, certo? Nas bordas, tá, o quadrado aí, é as ligações que já era feita com... já é banhado a ouro, tá? Porque como aí as informações são bem mais rápidas, ele precisava de um condutor melhor. Então eles já começaram a usar ouro aí. Não é ouro 18 não, tá? Mas já é ouro. Certo? Então a 5ª geração foi quando começou os ambientes gráficos do Windows 3.1, do Unix, OS 2. Então a partir da 5ª geração é que a gente tem, né? Aí a família Pentium incluía velocidade de 75, 90, 100 até 200 MHz. E era compatível com todos os sistemas na época. Então essa 5ª geração ela explodiu aí, certo? 6ª geração, vou dar uma adiantada porque o tempo está voando hoje. 6ª geração, aí estavam os famosos Pentium 2, K62 500, que eu tive um, foi meu primeiro computador, Pentium 3, Duron, Pentium 4 e Athlon. Percebam que a partir de agora eu já tenho uma diferenciação aí, né? Eu não tenho só Pentium aí na 6ª geração. Eu tenho o Pentium 2, que é da Intel, e já tenho o K6, que era da AMD. Foi um sucesso o K6. Eu me lembro que o K6 ele foi um dos primeiros a colocar aceleração gráfica já no processador, isso foi um sucesso. Aí teve o K62 500, que fez mais sucesso ainda, que ele já vinha com 3D. Então o K62 já permitia 3D nele. O Pentium 3 também. Agora o Pentium 3 foi engraçado, porque o Pentium 3 não conseguiu um sucesso tão avassalador quanto o Duron, da AMD, certo? Mas o Pentium 3 não esquentava tanto quanto o Duron. O Duron, eu conheço pessoas que têm queimadura nas mãos por conta da temperatura que ele chegava. Ele passava de 130 graus. O Duron, eu já vi Duron queimando. Na próxima aula, que a gente vai fazer montagem aqui, eu vou mostrar uns vídeos a vocês de overclock e vídeos de pessoas que fizeram um teste tirando o cooler, que é a parte que resfria o processador. Vocês lembram na aula passada que eu falei sobre a temperatura, que a temperatura é sempre um problema? A temperatura é um problema para AMD, sempre foi. Tá? E o Duron era um processador muito bom, mas que esquentava tanto que você podia assar um ovo. Você pegasse um ovo de codorna, isso foi teste feito, eu não sei se eu vou achar esse vídeo na internet. Você deixava rodar, tirava o cooler, quebrava um ovo em cima e ele assava o ovo de codorna. De tão quente que ele ficava, tá? Apesar que para assar um ovo não precisa, acima de 50 graus já assa um ovo, né? Então nessa geração teve esses processadores aí, que era o Pentium 2, que era parecia um cartucho de videogame. Eu vou mostrar a imagem a vocês, tá? Aí tá do K6 2, tá? Esse belo processador. Vocês percebam aqui, ó, feito para o Windows, tá? O Windows NT e o Windows 98. Então ele já introduziu a ideia de sistema gráfico. Ele já rodava uns gráficos 3D, que isso foi um sucesso. Vendeu que só o K62. Então ele tinha aqui, ó, 500 MHz, tá vendo? A AMD K62 500, tá? Ele tinha 2.2 de voltagem e podia chegar até 3.3, tá? Foi produzido em 98 e ele foi feito na Malásia, né? Então tá aí o K62 500. Veja o tamanho do Pentium 2. Esse é um cartucho Super Nintendo, né?
cartuchão aí. Por que ele foi melhor que o K6, Vinícius?